E a gente vai ler um texto muito conhecido de todos, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Acho que muita gente conhece esse texto, que diz assim: sejam sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. E aí o texto seguinte diz assim: resisti-lhes, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que entender em relação à guerra espiritual, por isso o tema dessa ministração é reconhecendo as ações do inimigo, é que o povo de Deus sofreria menos se eles acreditassem mais no mundo espiritual. O sofrimento seria menor. O grande problema é que a maioria dos filhos de Deus ignoram o mundo espiritual. O mundo espiritual se abriu para mim logo cedo na minha fé. Quando eu tinha 8 meses de crente. 8 meses é um bebê ainda, espiritual. Eu cheguei um dia na igreja e fui normal, como eu ia todos os dias para a igreja. Mas naquele dia que eu cheguei na igreja, eu olhei, o pastor estava pregando e do lado dele tinha um ser, iluminado, cheio de luz. E eu comecei a olhar aquilo, como a parede de trás, onde ele estava pregando, era toda branca. Eu comecei a imaginar, falei, bom, eu estou olhando para ele, minha mente racional, né? Estou olhando para ele, e o reflexo dele batendo ali na parede, aí está claro assim. Só que aquele ser se movia atrás daquele homem. E aí eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado, disse assim, você está vendo o que eu estou vendo? Ele disse assim, o quê? Eu falei, atrás do pastor, você está vendo lá? Se estou vendo, sim. Aí eu falei, glória a Deus, não é só eu que estou vendo, né? Eu falei, você está vendo o quê? Estou vendo lá o batistério, o jarro. Eu falei, não, você não está vendo ninguém lá. Ele falou, não, está vendo alguma coisa? Eu não podia repartir com ele aquilo que eu estava vendo, mas foi a primeira vez que eu pude ver no mundo espiritual. Só que isso começou a ficar intenso demais, a ponto de eu entrar na igreja e ver quem tinha demônio, quem não tinha. Onde existia ambiente onde os espíritos operavam, onde eles não operavam. E na denominação que eu estava, eu não podia abrir isso para ninguém, porque eles não acreditavam. Eles diziam que se você tivesse algum tipo de visão desse aspecto, você estaria endemoniado. Então eu guardei isso durante muito tempo no meu coração. Me tornei pastor naquela denominação. E quando eu me tornei pastor naquela denominação, os meus cultos eram os mais cheios. Por quê? Porque quando eu trabalhava com libertação, eu sabia quem poderia manifestar e quem não poderia manifestar. E eu abusava dessa capacidade que Deus me deu e fazia aquele culto show, que você já deve ter ido por aí em algum lugar, onde as pessoas manifestam e o demônio dá entrevista e por aí vai, e isso chama a atenção das pessoas. Até que Deus me ensinou que o propósito daquele dom não era esse, era trabalhar na área de libertação como eu faço hoje da forma correta, amém? Mas o mundo espiritual se abriu muito cedo para mim, então não tive dificuldade de acreditar no mundo espiritual. Mas a maioria dos filhos de Deus sofrem porque eles caminham como se fossem pessoas normais. Eles caminham como se só estivessem conectados a uma verdade natural. Só que eu quero que você entenda que nesse exato momento, agora aqui, nesse ambiente, existe 2 ambientes. Esse que os seus olhos veem, o seu irmão, a pessoa que você está mirando agora, olhando, esse é um ambiente natural. Por trás desse ambiente natural existe um ambiente espiritual, onde anjos e demônios vivem constantemente em guerra, para que a vontade de um se estabeleça ou a vontade do outro. E aí nós questionamos e dizemos assim, mas pastor, Deus não é soberano? Ele é soberano, mas não é imperativo. A vontade de Deus só se estabelece aonde existe alguém que clame por ela. Amém? Quem ensinou isso? Jesus. Ele disse, seja feita a tua vontade. Se a vontade fosse imperativa, ela aconteceria naturalmente, sem que nós orássemos por isso. Então, quando você começa a entender isso, você vai descobrir que existe um mundo espiritual que os seus olhos não veem. E por trás desse mundo espiritual, existe uma ação espiritual de Deus,
e existe uma ação espiritual das trevas. Como eu expliquei aqui na primeira ministração, ainda não estávamos filmando, não existe uma guerra entre Deus e o diabo. E isso pode assustar você. Deus não está em guerra com o diabo. Primeiro porque o diabo não tem condições de guerrear contra Deus. Amém? Não existe uma dualidade, um Deus de um lado todo-poderoso e um diabo forte que resiste a Deus. Não, se Deus quisesse destruir Satanás agora, ele o faria. Porque o nosso Deus, ele é todo-poderoso, amém? Então essa guerra não é uma guerra de Deus, essa guerra é uma guerra nossa. Lá em Gênesis ainda capítulo 3, o Senhor diz assim: eu colocarei inimizade entre você e a semente da mulher. A guerra é nossa. Paulo vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A luta é de quem? Então diga para o seu irmão assim: a luta é sua, querido. Só que nessa luta você não está só, amém? O Senhor está contigo. E aí o grande problema da guerra não é a presença de Satanás ou a quantidade de demônios. O grande problema da guerra, ser vencida ou não, é a presença de Deus. Se Deus estiver presente, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, na minha casa só eu sou crente, na minha rua só eu sou crente. Eu quero dizer para você nessa noite, que você e Deus é a maioria. Amém? No dia que você entender isso, o diabo não vai ser mais uma ameaça para você. Ele vai saber o lugar dele. Mas muitos ainda não conhecem isso. E por quê? Porque ignoram o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não deve ser ignorado. A minha vida, todas as ações que são muito difíceis de tomar decisões, ou qualquer coisa que eu vou fazer que seja muito comprometedora, antes de decidir, eu faço uma leitura do mundo espiritual. Assim, poxa, o que Deus está querendo me dizer? E se eu não tenho clareza em relação ao mundo espiritual, eu não me movo. Em aspecto algum. Porque Satanás, quando ele não consegue te segurar, ele te empurra. Ele não quer que você ande na medida certa. Você tem que andar no centro da vontade de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. No centro da vontade de Deus. Se você andar aí no centro da vontade de Deus, ninguém pode tocar em você. Por isso que muitos filhos de Deus se comprometem, porque na hora de calar, eles falam. Na hora de falar, eles calam. Isso você vê na Bíblia. Moisés, na hora de agir, foi orar e Deus chamou a atenção dele. Deus disse: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga a Israel que marche. Não é para clamar, agora não é para clamar, agora é para agir. Então o mundo espiritual, ele tem o tempo certo de acontecer, ele tem a forma certa de se realizar. E muitos filhos de Deus, eles são ignorantes em relação a isso. Eles vivem somente movidos pelos olhos naturais. E Deus precisa abrir os seus olhos espirituais. Amém? Não é que você vai ficar vendo anjos e demônios, não é isso que eu estou falando. Mas você vai perceber as ações do inimigo. Então, o que você precisa pedir primeiro a Deus para que você reconheça as ações do seu inimigo? Primeiro ponto. Você precisa pedir que Deus abra seus olhos espirituais. Amém? Precisa pedir o quê? Por quê? Porque muitas vezes, por conta da cegueira espiritual, ou da falta de visão espiritual em relação a alguma situação, a gente age na carne, age na emoção, age movido pela vontade, porque nós não conseguimos perceber o mundo espiritual. Aquelas peças que às vezes a gente assiste na igreja, você já deve ter visto, em que as pessoas vêm caracterizadas de demônios, né? E por trás ali dos personagens começam a induzi-los a agir. Aquilo ali não é somente uma ilustração, aquilo existe no mundo espiritual. O inimigo, ele tem essa capacidade de influência. Por quê? Porque ele conhece as suas formas de reagir. E quando você tem os olhos espirituais abertos, você vive o que Jesus falou, você percebe os sinais, amém? Você percebe, você consegue identificar a ação do inimigo. Mas quando uma pessoa ela não tem olhos espirituais abertos, ela se torna refém do acaso. O que será que vai acontecer agora? Não sei. E como é que faz, pastor, para acontecer isso, para Deus abrir os nossos olhos espirituais? Primeiro,
você precisa mergulhar na palavra. Amém? Porque a palavra diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Uma mente iluminada pela palavra vai pensar pela palavra. Houve uma época da minha vida que eu cresci muito, foi um dos maiores anos de crescimento na minha vida espiritual. Eu fiz um propósito com Deus naquele ano de que todas as vezes que eu fosse precisar fazer qualquer coisa, eu pensaria o seguinte: o que é que a palavra diz sobre isso? Então, se a palavra não me respaldasse para agir, eu não faria aquilo. Eu percebi que foi uma época que eu avancei muito espiritualmente. Por quê? Porque quando você não enxerga o mundo espiritual como ele deve ser visto, você acaba, obrigado, irmão, você acaba se tornando refém do acaso, você não sabe o que está acontecendo. E tem muita gente assim na igreja que não tem discernimento nenhum. Você já deve ter tido a experiência de passar um problema e conversar com a pessoa, e depois do conselho da pessoa, parece que ela sabia de tudo. Quem já passou por isso? Ela te dá um conselho, faz isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí você fala: poxa, como foi que eu não consegui enxergar isso? Porque muitas vezes os seus olhos espirituais estavam fechados. E quando nós não reconhecemos a ação do inimigo, nós podemos ser facilmente enganados. Facilmente enganados. Você quer ver? Eu anotei algumas coisas aqui que Satanás usa para nos enganar. Estava meditando e anotei algumas coisas que eu quero que você preste bastante atenção, porque você pode cair em uma dessas ciladas, artimanhas do inimigo. Uma das coisas que Satanás mais usa, e aí a gente precisa identificar a ação do inimigo, mas uma das coisas que ele usa: desapontamento ou decepção. Por quê? Nesses anos de guerra contra o inimigo, eu já bati muito nele. Mas eu também já tomei umas pancadas violentas. Como eu falei, é vitórias e derrotas. Mas até as derrotas podem se tornar vitória quando você aprende alguma coisa, amém? E eu aprendi algumas coisas em relação a Satanás. Quando você está bem, o primeiro desejo dele é que você peque. Primeiro desejo. Então aquilo que atrai o seu apetite, ele vai trazer. Se for dinheiro, ele vai trazer dinheiro, propostas. Se for sexo, ele vai trazer. Se for posições, ele vai colocar você em posições. Ele não tem crise em liberar recurso, desde quando você saia do propósito de Deus. Mas quando você já definiu isso no seu coração, e como é que a gente define isso, pastor? É simples: amando o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, com toda a tua força. Amém? Quando você está satisfeito com Deus, nada te pega. Eu estou satisfeito com Deus, eu estou feliz com Ele. O resto é acréscimo. Amém? Então, quando o inimigo percebe essa estratégia, ele muda. Ele não parte mais para a questão do pecado. Aí ele tenta, de alguma forma, denegrir a sua imagem, para você se abalar. Porque tem gente que é interessante, ele não pecou, mas aí alguém diz que ele pecou, ele peca porque alguém disse que ele pecou. Mas ele não peca o pecado que a pessoa falou, ele peca reagindo de uma forma que não deveria reagir. Eu recebi uma senhora que é intercessora pessoal minha há mais de 10 anos, ela está morando hoje em São Paulo, e ela veio para me visitar agora, nas férias dela, ela veio aqui na Bahia, e ela foi na minha casa. Antes de ir na minha casa, ela me mandou uma mensagem no Facebook e disse assim: eu preciso conversar com você pessoalmente, porque eu estou sabendo algumas coisas a seu respeito, mas eu preciso ouvir de você. E eu falei: que dia você quer vir aqui em casa? Ela marcou e foi lá em casa. E aí sentamos à mesa, eu, ela e minha esposa, e ela é uma grande amiga, uma mulher que eu admiro, amo muito. Ela disse: olha, eu ouvi de 2 pessoas diferentes algo sobre você, que eu não acreditei, mas eu queria saber se aconteceu alguma coisa assim, para estar surgindo um comentário desse nível, porque o pessoal diz por aí que é onde a fumaça, e nem sempre. Às vezes quem produz a fumaça é o Satanás mesmo, não tem fogo nenhum. E aí ela disse assim: 2 pessoas diferentes me disseram que você está em adultério. Aí eu disse assim: foi mesmo? Foi. E você acreditou? Ela disse: eu não, está repreendido, eu conheço você.
Mas como é que surgiu isso? Ela perguntou para mim, eu falei, bom, eu estou tão curioso de saber quanto você. E eu nem fiz questão de perguntar para ela quem havia falado. Porque eu aprendi algo muito forte, que se você aprender, você nunca mais vai sofrer com o que dizem de você. Quando você for caluniado, injuriado, não se justifique. Seus amigos não precisam, eles lhe conhecem. E seus inimigos não vão acreditar. Você é inocente, eles vão dizer que você é culpado. Então a melhor coisa é fazer o que Jesus mandou, se alegrar, glorificar a Deus, porque você está sendo perseguido por causa da verdade. Amém? Mas por que Satanás faz isso? Para te tirar da posição. Porque você não vai cometer um pecado ativo, aquela tentação que vem, mas aí quando mexe com você, aí quando toca em você te acusando, você reage de uma forma errada. E as nossas reações podem ser uma porta aberta para Satanás. Esse texto aqui diz que Satanás, o nosso inimigo, ele está porque ao redor estão quem? Os anjos do Senhor. Amém? Os anjos, eles criam uma blindagem, uma proteção. Só quem pode quebrar essa proteção é você. Satanás, por mais poderoso que ele seja, poderoso, entenda, alimentado, né, de uma força, que ele não tem poder nenhum. Mas por mais poderoso que ele esteja diante de uma situação, como por exemplo, alguém ofereceu um trabalho de macumba imenso para que ele viesse e tocasse em você. E aí tem gente que tem medo disso. Medo de trabalho de macumba, medo de bruxaria. Meu irmão, não tem medo disso não, sabe por quê? Porque maior é o que está em você. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, lá na minha cidade ainda. Eu fiz uma campanha de 90 dias no monte, 5 horas da manhã. O monte era pertinho da minha casa e eu só. E aí quando eu estava lá no monte, uma dessas manhãs de oração, eu estou vendo chegar um pai de santo e uns 4 caras com ele. E aí começaram a preparar o lugar, né? Limpando lá para botar um trabalho. Quando eu vi aquilo, eu fui lá, né? Cheguei perto assim e falei, vem cá, você vai fazer o quê? Eu vou arriar um trabalho. Aqui não. Não vai arriar nada aqui não. Aqui é o lugar da gente orar. Não vai arriar nada aqui. Nessas horas, quem dá ousadia é o Espírito Santo, né? Por quê? Porque era eu só contra 5. Então, fisicamente, eu não tinha chance. Mas como eu conheço a autoridade que eu tenho, o poder que Deus me deu, eu sabia que eles não podiam me tocar. Aí disse assim, quem é você para nos impedir? Eu falei, eu sou o pastor daquela igreja ali, tá vendo? E aqui vocês não vão colocar. Se colocar, eu chuto tudo. Só vai ter o trabalho de colocar. E aí ele olhou para mim com muita raiva, me xingou, né? E aí falou com os meninos, bora. Foi embora. Pegou as coisas dele, né? E aí eu fui lá, orei, Senhor, não deixa mais ele subir aqui. Aí eu deixei de falar com eles e agora fui falar com quem? Com o demônio que estava lá. Olha, você não vai subir mais nesse monte, nunca mais, Satanás. Você está desautorizado em nome de Jesus. O Senhor coloca anjos aqui, quando esse demônio tentar passar, quebra ele no pau. E ora assim, pastor? É assim, meu irmão, e os anjos entendem, e ele faz mesmo. Sério, você está pensando que é brincadeira? E aí, beleza. Só que aí, eu pensei que a história tinha terminado ali. Eles desceram, e ele desceu dizendo, aquele pastorzinho vai me pagar. Mandou para eu pesquisar meu nome, descobriu meu nome, e aí comprou um monte de coisas para fazer um trabalho, para que eu ficasse doente e morresse. E aí no dia que ele preparou tudo ali, que ele estava ali para fazer o trabalho, o demônio pegou a pessoa lá que estava incorporada, um dos que incorporaram lá, cavalo do diabo, e aí quando o boiadeiro, né, que era o demônio lá, chegou, olhou assim para o trabalho, olhou o nome e disse assim, esse aí eu não posso não. Ele, mas por que você não pode? Eu disse, não, você está doido? Não, isso aí não, eu já estou indo, pode chamar outro. E aí um rapaz que me contou estava lá no momento, porque ele era ogã e hoje é pastor, meu filho na fé. Aí ele disse que ficou curioso e perguntou assim, mas por que não pode? É assim, porque o que guarda ele é maior que a gente. A gente não pode tocar.
Só que o que me guarda é o mesmo que guarda você. Amém?